Vamos lá, então, irmãos. Nós já estamos com 19 participantes, graças a Deus. Está chegando aqui a Andressa. Os irmãos estão acessando a sala aos pouquinhos aí. Hoje, com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro Quando Pecadores Dizem Sim. Quem vai trazer o estudo hoje é o nosso irmãozão e o diácono Ricardo Soares. Na semana passada, irmãos, falamos sobre o capítulo 6, um capítulo também bastante importante que nos deu a base aí para o perdão, fala sobre o perdão pleno e gratuito. Somado ao capítulo 5, que falava sobre misericórdia, longanimidade, ele nos traz agora uma base para que a gente possa trabalhar no capítulo 7 a questão do cônjuge como um cirurgião, né? Movido aí pelo Espírito Santo para trabalhar aí, para apontar o pecado do marido, da esposa, tendo em vista a restauração aí na comunhão. Amém? Eu queria iniciar com uma oração e eu vou pedir para o Flavinho fazer uma oração para a gente. Flávio, você pode orar para a gente começar, meu irmão? Posso sim, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta graça que o Senhor disponibilizasse, Senhor, pelo Teu amor a nós, pecadores, de estarmos reunidos hoje aqui, Senhor, para conhecimento ainda mais da Tua palavra, para edificação no Teu corpo, Senhor, ao qual nós somos membros da Sua Igreja Universal, Senhor, ao qual o Senhor constituísse nessa terra. Pai eterno, nós Te pedimos, abençoa irmão Ricardo, Senhor, ao qual vem trazer o estudo a nós, para que a cada dia mais, Senhor, o Senhor venha nos edificando, que o nosso casamento, Pai, seja como Natã e Davi, Pai. Ali sempre tenha um Natã, Senhor, no nosso casamento, apontando a um cirurgião que é o Senhor, nosso Deus. E a cruz sendo o motivo de todo o nosso arrependimento, Senhor. Te apresentamos esse estudo em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meu querido. Obrigado, Flavião. Irmãozão Ricardo, está contigo, queridão. Aí quando você concluir, você pode concluir com uma oração, tá? E aí a gente abre depois para a discussão, tá bom? Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós temos mais um capítulo aí maravilhoso desse livro, né? Como o pastor Josué já nos deu uma introdução. E o título é O Cirurgião, o Bisturi e o Cônjuge em Pecado. O autor, ele, mais uma vez, trata as coisas com muita simplicidade, mostrando como essas coisas são importantes e vitais para o nosso casamento, né? Então, o subtítulo é A Cirurgia Espiritual para Pecadores. O autor, ele começa nos apresentando a história de Davi, e ele vai retomar essa história em vários momentos e vai mostrar a importância dessa narrativa bíblica para nós, né? Mostrando que justamente no período em que eram para os reis descerem para a guerra, Davi, ele não desceu. E aí nós sabemos, né? Isso é bem conhecido de nós, servos do Senhor, que lemos a palavra do Senhor, que Davi, ele cometeu alguns pecados terríveis, né? Ele adulterou com a mulher de Urias, na sequência ele enviou Urias para a morte. Então, Davi, ele cometeu alguns pecados bem terríveis e que realmente mostram assim a depravação da nossa natureza, né? Tendo em vista que Davi também era um homem segundo o coração de Deus. Então, é bem interessante essa narrativa e bem instrutiva para nós. Davi, sendo um rei piedoso, cometeu vários pecados e precisou de um amigo. E esse amigo que Deus levantou foi o profeta Natã, para realmente vir despertar Davi, para realmente vir confrontar o pecado de Davi, né? E o autor fala uma coisa bem interessante. Eu marquei algumas citações aqui que eu gostaria de ler do próprio livro, que vão nos introduzir melhor no estudo. O autor diz: mas, quando alguém chegado a você
está se afastando da verdade, o amor exige que você fale. Às vezes, o amor deve colocar a paz em risco por causa da verdade. E é interessante essa citação, ela reflete exatamente o que Natan fez. Ele colocou a sua paz em risco, mas como um amigo piedoso, ele foi ao encontro de Davi e exortou Davi, despertou Davi para aquele pecado ao qual Davi estava cego, né? Para aquela sequência de pecados que já tinha embrutecido Davi, né? E o qual ele não estava se atentando. Então, é bem interessante isso, nós entendermos que Deus ele buscou Davi com um amor incansável. Mas como Deus fez isso? Deus usou um pecador para buscar outro pecador, no caso Davi. E aí o autor ele traz isso exatamente para a nossa relação, né, matrimonial, para a nossa relação de casamento, marido e mulher, mostrando que em muitos momentos os cônjuges, né, o marido e mulher, eles deverão agir sempre como um Natan para despertar-nos dos nossos pecados, para que nós possamos nos atentar para as realidades da palavra de Deus, né? Portanto, ter um Natan é algo necessário, é algo extremamente necessário num casamento. E é isso que nós vamos ver ao longo da narrativa, né? O que você fará quando o seu cônjuge precisar de um Natan? Ou seja, isso traz para uma pessoalidade. O que nós vamos fazer quando o nosso cônjuge precisar de um Natan? Nós vamos orar para Deus enviar um? Ou nós vamos entender que, de acordo com a palavra de Deus, nós temos essa responsabilidade diante do Senhor, entendendo o que devemos fazer com humildade, com mansidão, com algumas características que o autor vai descrever mais na frente. Mas será que nós entendemos que nós temos essa responsabilidade quando o nosso cônjuge, assim como Davi, que era um rei piedoso, que era um rei santo, precisou de um Natan? Será que nós vamos entender que isso é conosco? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? Que nós vamos desdobrar essas coisas aqui para a gente poder crescer nessa coisa que é tão vital para o nosso casamento, né? Nesse aspecto que é tão importante. E o autor ele fala uma coisa bem interessante aqui na página de número 109, quase o antepenúltimo parágrafo. Ele diz assim, ó: vivendo neste mundo caído e tendo um coração pecaminoso, de vez em quando seu cônjuge terá um padrão de pecado que acaba com a alegria e aborrece a alma, revelando uma corrosão perigosa no caráter ou no relacionamento com Deus. Então, essa citação é importante porque o autor está mostrando, ainda que o seu cônjuge seja piedoso, ele vai cair em pecado. Então, hora ou outra, ele vai cair em pecado. Hora ou outra, ele vai vacilar. Então, nós precisamos ter isso em mente para entender que nós somos pecadores, né? Como o título do livro diz, quando pecadores dizem sim. Então, hora ou outra, um dos cônjuges vai estar cego para os seus próprios pecados. E ele vai precisar de um Natan. E nós não podemos nos omitir, sendo ainda aqueles que são mais próximos, né, do nosso cônjuge, nós não podemos nos omitir dessa missão. Para ser o Natan do meu cônjuge, então primeiro eu preciso fazer o quê? Foi uma lição que nós já aprendemos. Remover a trave do meu olho. O autor coloca que nós não devemos somente remover a trave do nosso olho para que nós estejamos aptos, então, a tirar o cisco, o argueiro do olho do nosso irmão. Mas ele diz que se nós não removermos a trave do nosso olho, nós não conseguimos enxergar com clareza. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso faz todo o sentido. Então, nós temos que encarar isso com muita seriedade. Remover a trave do nosso olho para, então, enxergar bem, para conseguir retirar o argueiro do olho do nosso irmão. Aí o autor nos apresenta a história de Maurício, né, que é interessante o exemplo que ele usa, né, desse homem chamado Maurício. Por quê? Porque aquele homem estava sendo assolado pela ansiedade e com uma coisa que era legítima. Ele tinha perdido o emprego, então ele precisava sustentar o seu lar, então ele estava numa dificuldade muito grande. Mas ele começou a ser assolado pela ansiedade de tal modo que mal conseguia se concentrar para ter um diálogo com a sua esposa, para se concentrar em qualquer outra coisa. Então, a sua esposa precisava ser o quê? Ser um Natan,
na vida dele. A sua esposa precisava ir até ele e confrontá-lo daquela ansiedade por ver o seu marido totalmente entregue à ansiedade. E a partir daí o autor vai mostrar, mas como então que deveria acontecer isso? E aí é onde ele traz aquele exemplo maravilhoso que está no título do nosso livro, né? Como um cirurgião. Então, a esposa de Maurício devia agir como um cirurgião, devendo ter o quê? Olhos de águia, coração de leão e mãos de uma mulher. Eu achei impressionante, irmãos, né, essa citação de Matthew Henry, né, que o autor usa, mostrando o quê? Que para poder ser esse Natan na vida do nosso cônjuge, nós precisamos ter algumas coisas em vista. Não é simplesmente chegar e descarregar, né, aquilo que nós bem entendemos, do modo que nós achamos que devemos fazer, não, mas a Bíblia, ela nos dá um padrão. A Bíblia, ela nos mostra como nós devemos confrontar os nossos cônjuges em amor, né? Como nós devemos agir como Natan. E nessa ilustração que é usada, né, de ter olhos de águia, coração de leão e mãos de uma mulher, o que o autor quer dizer é que nós devemos ter sabedoria, coragem e mansidão. E a partir daí ele vai mostrar como essas coisas entram em ação, como nós devemos usar essas coisas na prática para poder confrontar os nossos cônjuges e trazer eles novamente para um relacionamento com Deus, né? Para que eles obtenham o perdão dos seus pecados. Então o autor ele mostra como certa vez ele teve falta de sabedoria. É interessante, ele ilustra isso falando que certa vez ele convidou a sua esposa, né, para um jantar e foi num lugar muito caro. E ele escreve muito bem, né, fala do que estava acontecendo ali, do homem de smoking vindo servir eles. Então a gente já começa a perceber que levou a esposa em um lugar assim caríssimo. E justamente naquela noite ele foi trazer uma situação aonde ele seria o Natan da sua esposa. E é interessante que podemos usar a expressão, né? O tiro saiu pela culatra. Ele fez tudo errado. Por quê? Porque não era o momento apropriado para ele falar, né? Então ele teve a boa intenção, ele buscou agir como um Natan, mas ele fez exatamente do modo errado. E assim como nós, muitas vezes que buscamos honrar o Senhor, acabamos fazendo, indo exortar, né, do modo errado, de um modo que realmente não foi uma ocasião sábia, né, um momento sábio ali para ele poder ir exortar a sua esposa, né? Mas Natan, em contrapartida, é interessante. Em paralelo a isso vem a história de Natan. Natan, em contrapartida, ele escolheu o momento certo, ele usou um método extremamente sábio, ele contou a parábola ali para Davi, né? Exatamente para que o próprio Davi desse o veredito sobre ele mesmo, né? Por entender a natureza e a hediondez do pecado, Natan agiu de um modo bem peculiar, com bastante sabedoria, com bastante cautela, e ele teve coragem o suficiente para olhar para o rei e falar: tu és esse homem. Tu és esse homem. Então, por amor, Natan vem e confronta o pecado de Davi. E é interessante que o que fica evidente para nós é que Natan se preocupa principalmente com os interesses de Deus acima de tudo. Isso é que é maravilhoso, né? Isso já nos traz uma baita lição. Nós nunca devemos exortar os nossos cônjuges ou buscar sermos um Natan na vida dos nossos cônjuges, exortando por conta dos nossos próprios interesses ou porque nós fomos ofendidos por aquele pecado. Não, mas buscando, visando os interesses de Deus. No final das contas, quem tinha sido ofendido pelos pecados de Davi, em primeiro lugar, era Deus. Até mesmo ele descreve isso no Salmo de número 51, né? Mas aí o autor mostra para nós que, assim como no processo cirúrgico, os pacientes, eles devem perceber que precisam do quê? Da cirurgia. Assim também os cônjuges precisam saber disso. Nós precisamos entender que nós somos fracos. Nós precisamos entender que nós somos como esses pacientes que precisam da cirurgia, né? Que hora ou outra nós podemos cair no pecado, então nós temos que estar exatamente atentos para poder receber, né, dos nossos cônjuges
permitir, por assim dizer, que os nossos cônjuges sejam como Natan para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, né? Crescer, melhorar, para que nós realmente venhamos ver a malignidade dos nossos pecados. O autor faz uma citação bem interessante na página de número 114. Eu quero ler aqui para os irmãos. Eu achei bastante interessante. Quase no finalzinho da página, no último parágrafo, ele diz assim, ó: mas o casamento torna-se agradável quando os cônjuges, reconhecendo que precisarão de cirurgia corretiva de tempos em tempos, permitem uns aos outros o uso do bisturi quando necessário. Irmãos, isso daqui é maravilhoso. Isso aqui é sabedoria de Deus para as nossas vidas. Nós entendermos que nós somos como esses pacientes, precisamos que o cirurgião venha e realmente efetue aquele processo em nós. Nós somos pecadores e precisamos permitir que os nossos cônjuges venham como Natan e apontem os nossos pecados, para que nós possamos realmente colocar essas coisas diante do Senhor, examinar os nossos corações, ver realmente os nossos pecados, ver a vileza do nosso coração, para que nós possamos cada vez mais viver de modo santo diante do Senhor. Então, isso é uma grande bênção do Senhor para nós. Então, a semelhança de Natan, nós devemos confrontar nossos cônjuges com sabedoria. Com sabedoria. E para isso, precisamos orar. O autor coloca várias coisas que são importantes. Como é que eu sei que eu estou confrontando o meu cônjuge em sabedoria? Você orou? Você entendeu a sua fraqueza, o quão pecador você é? Você entendeu que só o Espírito Santo é que pode mostrar para o seu cônjuge que ele é um pecador? Nós precisamos também enxergar com clareza. Assim como o cirurgião, ele nunca vai conseguir fazer uma boa operação, uma boa cirurgia, se ele não enxergar com clareza. Nós estamos enxergando com clareza, de acordo com a palavra de Deus, na luz da palavra de Deus, né? Qual é o pecado realmente que o nosso cônjuge está cometendo, como isso se desenvolve na prática, e não julgar baseados apenas em um incidente. Isso daqui acontece muito, irmãos. De repente, acontece um incidente onde talvez a sua esposa ou seu marido teve um determinado comportamento e nós pegamos um incidente, um momento para querer definir, né, todo o curso da ação, né, como se fosse algo extremamente repetitivo. Então, isso mostra que nós devemos ter bastante humildade, enxergar com clareza e não julgar todo o caso apenas por um incidente. Então, é preciso abordar uma única preocupação de vez, né? Muitas vezes também pode acontecer isso, da gente chegar para exortar o nosso cônjuge de querer descarregar tudo de vez. Não, nós precisamos pegar ali uma coisa que aconteceu, uma preocupação nossa, e mostrar para o nosso cônjuge a nossa preocupação, mostrando para eles, né? Mostrando para ele, para ela, que nós temos uma preocupação legítima com o estado da alma, e não podemos, de modo algum, deixar com que o nosso cônjuge avance naquele pecado. Principalmente para não desencorajar os nossos cônjuges, né? Não ser incisivo em demasia, né? Isso daí também pode atrapalhar, quando nós nos tornamos muito incisivos, né? Na situação em demasia, e nós percebemos que quando essas coisas começam a acontecer, aí nós já não estamos militando em favor de Deus, nós estamos militando em favor de nós mesmos, né? Moldados pela nossa justiça própria, né? Então, é bem comum isso acontecer quando nós estamos atolados na nossa justiça própria. E com abundância de informações, nós devemos... ou seja, nós não podemos ser tão incisivos trazendo abundâncias de informações, né? Por quê? Porque quando nós vemos que nós fazemos isso, é porque nós já estamos suspeitando mal. Nós não pegamos ali exatamente uma situação legítima, né? E aí a gente corre o risco também, né, de suspeitar mal, de ficar tentando sondar ali o coração do nosso cônjuge, algo que Deus não nos permitiu. Então nós devemos estar prontos. Estou pronto a oferecer uma observação, ou uma suposição, ou uma conclusão. Então, é interessante, oferecer uma observação é uma coisa. Olha, meu amado, minha amada, olha, meu cônjuge, eu quero trazer uma observação. Observei isso, e assim, eu gostaria de saber mais sobre isso, né? Como é que isso aconteceu?
qual era a motivação do seu coraçãozinho na hora que isso aconteceu? Mas aí a gente corre o risco do quê? De trazer já uma suposição, você já começa a supor alguma coisa. Ou então, pior ainda, trazer uma conclusão. Fez isso por causa disso, fez isso por causa daquilo. E aí nós percebemos que esse não é o método da sabedoria, e nós não vamos conseguir muita coisa dessa forma. Mas uma coisa que nós precisamos sempre, irmãos, pensar, devemos sempre examinar os nossos corações antes e entender, o meu objetivo é promover a verdade de Deus ou a minha preferência? Se o meu objetivo for promover a verdade de Deus, eu vou estar agindo com sabedoria. Mas se o meu objetivo é promover a minha preferência, porque me desagradou, ou porque eu, e se você coloca o eu no centro, aí você já não está agindo pela sabedoria. E aí, irmãos, primeiro nós devemos ser sábios, né? Sábios. Depois nós devemos o quê? Ser corajosos como um leão, né? Então nós devemos ser corajosos à semelhança de Natã. É bem interessante o caso de Natã, porque ele mostra a baita coragem que ele teve. Pois aquilo que plantarmos, isso também nós colheremos. O autor deixa isso claro. Então, a semelhança de Natã, nós devemos ser corajosos também, porque nós podemos cair no outro erro oposto e falar assim, então não precisa, né? Esse negócio aí é muito complicado, eu não quero praticar isso, não quero ser o Natã para o meu cônjuge, não. Deus vai levantar um outro Natã. E aí o que o autor mostra? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você plantar omissão, muito provavelmente você vai colher uma grande desgraça no seu relacionamento, no seu casamento. Vai ter problema, não vai ser bom, né? Então nós devemos sempre estarmos atentos a isso e sermos corajosos como Natã, para, né, dentro da medida da sabedoria, mas com coragem, com firmeza, mostrar a nossa preocupação para o nosso cônjuge e assim glorificar o nome de Deus, glorificar o nome do Senhor nessa grande tarefa. O autor ele faz uma citação sobre isso na página de número 117, lá no finalzinho, ele diz assim, talvez a vida pareça mais fácil se evitarmos verdades desconfortáveis ou fecharmos os olhos para determinados pecados. Mas sempre colhemos o que plantamos. Ou seja, não tem jeito, você vai colher o que você plantar. Se plantarmos honestidade amorosa e cuidado corajoso, colheremos crescimento na piedade. Se evitarmos a confrontação, teremos confrontação de qualquer maneira, porque pecado não tratado é pecado não restringido. Meus irmãos, isso daqui é algo maravilhoso que deve nos levar a sermos corajosos, em dependência do Senhor, com sabedoria, exortarmos os nossos cônjuges quando nós enxergarmos que eles estão andando em pecados deliberados, tendo em vista o coraçãozinho deles, exatamente por amor à alma deles. E nós percebemos que é exatamente isso que Natã fez. Senão, ele não ia confrontar o rei. Quem queria enfrentar o rei? Apontar o pecado do rei. Ainda mais sabendo da história de Israel, tendo o histórico que Israel tinha. Então foi muita coragem, foi muita hombridade da parte de Natã. E nós, como cônjuges, devemos ter essa coragem. Devemos nos fortalecer no Senhor para que, como bons cirurgiões, né, nós hajamos dessa forma. Como bons cirurgiões, nós devemos ter o quê também? Que é o terceiro ponto, a mansidão. Por quê? A mansidão é poder governado por amor. Meus irmãos, eu achei essa citação maravilhosa. Poder governado por amor. Nós sabemos hoje que existe, né, uma guerra muito grande, principalmente em nosso país, entre os políticos, por poder. E qual é o nosso medo? Que esse poder vai ser governado pelo quê? Pelo pecado, pelos interesses próprios. Esse poder vai ser governado por homens com um coração ímpio, mas poder governado por amor, irmãos. Eu achei fantástica essa definição. Isso é a mansidão. Na página 121, o autor esclarece isso para a gente também. Na página 121, ele diz assim, no casamento, é o segundo parágrafo, ele diz assim, no casamento, ser manso não significa ser fraco ou vulnerável. Né? Nós temos essa tendência, falando, ser manso. Não, ser manso é falar assim com a voz baixinha, né? Aí você pensa assim, não é uma postura fraca, e não é, irmãos. Você pode ser manso com firmeza.
mostrando ali realmente que você está tratando dos assuntos de Deus para o seu cônjuge, porque ninguém vai exortar o outro também assim, né? Sabe, sem a voz nem sair. Mas no casamento, ser manso não significa ser fraco ou vulnerável. Significa ser tão comprometido com o seu cônjuge que você se sacrifica pelo bem dele. Eu achei isso aqui fantástico também, é se sacrificar pelo bem do outro, pelo bem do nosso cônjuge. E isso já vai dizer muita coisa para o seu cônjuge. Digamos que você enxergou uma situação que realmente não era um pecado real, mas você foi conversar com seu cônjuge exatamente sendo sábio, sendo corajoso, com mansidão. Meus irmãos, ainda que não seja um pecado realmente cometido ali pelo seu cônjuge, ainda que você não tenha enxergado bem, vai ser muito difícil disso acontecer, mas ainda que seja, o cônjuge vai enxergar a sua motivação, vai enxergar que você está se sacrificando por ele, que você está fazendo isso por amor. Então, tenha certeza, isso não vai trazer problema para você, porque o seu cônjuge vai enxergar alguém que quer glorificar a Deus, alguém que está preocupado com a alma dele. E isso vai trazer um casamento bom, mas principalmente vai trazer glórias para o nome do Senhor. Então, a mansidão, ela nos protege, irmãos, de quê? De revidar o pecado, de atacar com a língua, né? Já percebeu? Nós temos uma tendência terrível. Quando alguém peca contra nós, é muito provável que você responda com pecado. E é muito provável que, por conta do nosso coração depravado, você quer responder com o pecado, mas você quer acabar com o outro. Seja com a língua, seja nos seus pensamentos, seja nas suas atitudes, seja nas retaliações. Então, o nosso coração é terrível para isso, mas a mansidão, ela nos protege de revidar. Nós sofremos o dano, nós não vamos revidar, nós não estamos militando em causa própria. Nós militamos pela causa de Deus. E o nosso desejo é amar o nosso cônjuge a ponto de ver o nosso cônjuge em um relacionamento santo com Deus, cada vez desfrutando das bênçãos de Deus. E, consequentemente, né, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Nós vamos ter um casamento abençoado para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, o objetivo da mansidão é levar o cônjuge a Cristo. Nós não podemos esquecer disso, né? É levar o nosso cônjuge a Cristo. É mostrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou na cruz do Calvário. E assim, está tudo feito. Se nós, pela graça do Senhor, pela misericórdia, conseguir conduzir o nosso cônjuge ali, que pecou, mostrar para ele o pecado dele, e conduzir ele a Cristo, o nosso trabalho está feito. E louvado seja Deus por isso. Nós teremos um casamento extremamente abençoado. O autor, ainda na página 123, ele fala uma coisa maravilhosa. Logo no finalzinho desse parágrafo que se inicia na página 123, ele diz assim, ó, um bom cirurgião leva a cruz para dentro do centro cirúrgico. A cruz é a primeira e última coisa que ele usa durante a cirurgia. Ele tanto abre como fecha o paciente. A cirurgia só é bem-sucedida quando levamos as pessoas para além de seus problemas, para o grande médico. Olha que coisa, irmãos. Isso mostra que, se pela graça de Deus, nós conseguimos agir como Natã, com sabedoria, com coragem, com mansidão, como um cirurgião, né, que maneja os instrumentos com muita cautela, com muito cuidado, com muita prudência. Se nós fizermos estas coisas, nós vamos mostrar, nós vamos conseguir o maior feito que alguém pode conseguir, levar o nosso cônjuge a Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz, a redenção, a transformação das nossas almas, que é o lugar onde os pecadores têm que estar, né? E aí, o autor ele vai finalizar revendo novamente, trazendo novamente assim com maior clareza a situação de Natã e Davi. Então, a semelhança de Natã e Davi, o autor mostra o quê? Que a repreensão feita de modo bíblico, com sabedoria, coragem e mansidão, tem sido uma riquíssima bênção para que eles estejam em Cristo, unidos em Cristo. Então, irmãos, louvado seja Deus, que o Senhor nos conceda a graça de agir como Natã, quando os nossos cônjuges estiverem precisando, né? E eles vão precisar. E muitas vezes nós vamos precisar que o nosso cônjuge haja conosco como Natã, e nós devemos também estar preparados, esperando que eles nos amem a esse ponto, porque esse é o amor bíblico, esse é o amor verdadeiro.
e que isso nos conduza a Cristo Jesus, que nós possamos ser repreendidos de modo bíblico, com sabedoria, com coragem, com mansidão por parte dos nossos cônjuges, porque isso é uma riquíssima bênção. E o autor encerra exatamente falando isso, que isso é uma das coisas principais que tem sustentado o casamento dele. É exatamente esse apontar para Cristo. É exatamente o cônjuge dele agir como Natan. E louvado seja Deus, né? Aí o autor ele encerra mostrando aqui que logo depois, que foi uma bênção tão grande na vida de Davi, quando Natan o repreendeu, que logo depois, quando ele caiu em si e ele viu o tamanho do pecado que ele tinha cometido, ele escreve o Salmo 51, né? E que salmo, né, meus irmãos? Que salmo, um salmo de quebrantamento, de arrependimento, de contrição. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude para que na dependência dele nós possamos colocar essas coisas em prática, por amor ao nosso cônjuge, por amor ao nosso lar, e para que Cristo seja realmente o centro do nosso lar. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito teórica, irmãos. Não, eu quero ter um lar cristocêntrico. Mas um lar só pode ser cristocêntrico exatamente se você enxergar a hediondez do seu pecado e se você conduzir o seu cônjuge a ver a hediondez do pecado dele. Porque nós somos pecadores, como o livro diz, né? Pecadores que dizem sim e que têm que viver agora, têm que viver à luz do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Gostaria de orar com os irmãos, e aí o pastor já vai abrir para a gente, os irmãos poderem comentar, e os irmãos fiquem à vontade para complementar aí, para trazer exatamente outros pontos, porque esse livro é muito rico, né? Louvado seja Deus, e que nós venhamos crescer. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esta sabedoria, Pai, sendo colocada nessas páginas de um modo tão prático, Pai, tão simples, ó Deus. Ó Senhor, queremos te pedir, ó Pai, ó Senhor, por todos, ó Senhor, da nossa querida igreja, Igreja Batista Reformada aqui de Francisco Morato, e também pelos irmãos que nos acompanham, ó Pai, nos estudos. Ó Deus, que o Senhor possa transformar cada vez mais a nossa mente, Senhor, e nos ajude, Senhor, a nos amoldar aos padrões bíblicos da Tua palavra, Senhor, para que tenhamos, ó Senhor, casamentos, ó Senhor, frutíferos, ó Pai, alegres, mas principalmente, Senhor, que tenhamos casamentos que glorificam o Teu nome, Pai, acima de todas as coisas. Transforma-nos, ó Pai, nos leve ao quebrantamento, nos leve ao arrependimento, mostra-nos, Pai, que somos pecadores, ó Pai, ó Senhor, e o Senhor transforma isso em bênção, Pai, porque pelo fato de sermos pecadores, nós temos, ó Pai, a redenção no nosso Salvador, ó Pai, que nos salvou, Senhor, e está continuamente nos transformando, ó Deus. Nós te damos graça, Pai, te louvamos, ó Pai, e pedimos, continue conosco, nos abençoando, Pai, ao longo das conversas que teremos, que sejamos edificados, que possamos colocar tudo isso em prática, Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãozão Ricardo. Obrigado. Deus abençoe, irmãozão. Muito bom. Glória a Deus. Esse capítulo também é muitíssimo rico, muitíssimo importante. Justamente na ideia que alguns irmãos vinham perguntando, né? Como nós vimos a questão nos capítulos anteriores, de nós nos vermos como o principal dos pecadores, de nós, diante do pecado do próximo, do cônjuge, nós temos misericórdia, nós temos longanimidade, nós estarmos prontos a perdoar. Tudo isso deixou alguns irmãos até meio aflitos com respeito e como tratar o pecado do cônjuge, né? Porque parece que você ser manso, né? Você ser, não é nem manso, é você ser misericordioso, ser longânimo, estar pronto a perdoar, parece que você deixa o pecado sem tratativa, né? Sem um modo de apresentar à pessoa, né, a gravidade, não só a gravidade dos seus pecados, mas também de levá-la a Cristo para a solução daquele problema, né? Isso deixou alguns irmãos incomodados, mas aqui está a solução. Ele apresenta justamente o quê? O fato de que nós, como cônjuges, somos o Natan que Deus preparou para a tratativa do pecado do nosso marido, da nossa esposa, no caso. Né? Então, mas
não ser somente um Natan preparado por Deus não é suficiente. Nós devemos, a partir daqueles 3 pontos que ele pega em Matthew Henry, que é onde ele vai fundamentar o capítulo todinho naquela afirmação do Matthew Henry, falando sobre a sabedoria, a coragem e a mansidão, ele fala da importância que nós temos de nos preparar para sermos um Natan verdadeiramente eficaz, eficiente na vida do nosso cônjuge. E essa preparação que é muito importante. Primeiro, em sabedoria, porque muitas vezes a gente se dispõe, né? A esposa, por exemplo, se dispõe a ser auxiliadora na vida do marido. Bom, o que ela tem conhecido da palavra do Senhor? O que ela tem conhecido da vida com Deus? Da experiência com o Senhor? O que ela tem conhecido da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Da graça de Deus em Cristo Jesus? Do próprio Evangelho? Se ela não conhece essas coisas, como que ela pode ser uma auxiliadora para o marido? Não tem como. Ela não tem sabedoria para isso. Ela vai ter sabedoria para ser um Natan na vida do marido. Ela pode ter muitas vezes coragem. Por quê? Porque a coragem também é necessária. A gente acha que você confrontar, né? Nós achamos que confrontar o pecado do irmão é algo simples. É só chegar lá e apontar o dedo e falar, não. Precisa-se ter coragem para isso. No caso de Natan, vai mostrar a importância da coragem, porque Natan estava, inclusive, colocando sua vida em risco. Agora, nós devemos ter coragem de enfrentar o pecado do nosso cônjuge, porque nós podemos estar colocando nosso relacionamento em risco. Então, precisa ter coragem. Você deixar o seu eu de lado. O que será que a pessoa vai pensar a meu respeito? Não, o que será que a pessoa vai ver, né? Ou melhor, ela vai começar a cavocar a minha vida para achar pecado também, para jogar na minha cara. Ou seja, tem que ter coragem para você também enfrentar. E, além disso, nós temos que ter mansidão, que é o ponto mais importante, sabendo que você está lá para recuperar o irmão. Não para simplesmente apontar, acusar. O objetivo é trazer o irmão de volta, trazer o irmão à sanidade, né? No caso do livro, o cônjuge. O que é importantíssimo, irmãos, eu torno a dizer mais uma vez nesse capítulo, é que nós apliquemos essas lições para a nossa vida. Apliquemos essa lição à nossa vida como no relacionamento de irmão para irmão, no relacionamento dentro da igreja. Tudo isso aqui tem que ser aplicado à nossa vida, não somente a vida conjugal, mas também a vida em todos os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos, irmãos. Porque olha só, quando você vai pregar o evangelho, se você não for pregar o evangelho com sabedoria, com coragem, com mansidão, como que você vai esperar que a pessoa ouça o evangelho da sua parte? Quando a gente vai pregar o evangelho, o objetivo nosso é mostrar para a pessoa que ela é pecadora. Para isso nós devemos ter sabedoria, devemos saber o que estamos falando. Devemos ter coragem para apontar o pecado dela. E devemos ter mansidão, misericórdia, longanimidade para sabermos o quê? Que nós também estamos naquela condição de pecadores, de perdidos. Então, em todas as áreas da nossa vida, sabe, esse é um aspecto de você tratar o pecado do próximo. Tratar o pecado do ímpio, do irmão na igreja. O irmão na igreja é a mesma coisa. Você tem que ir com sabedoria, você tem que ir com coragem, você tem que ir com mansidão. O objetivo é trazer o irmão de volta. Muitas vezes você não vai ser ouvido, você não vai ser aceito, né? Agora que você tem que ter essa noção, você tem que ir lá com baseado nesses 3 pontos: sabedoria, coragem e mansidão. Agora, inverte. Pensa na situação invertida. Você é o pecador. Você é aquele que, por um desvio, por um desleixo, você acabou cometendo um pecado. E o irmão está vindo até você para te exortar. Cabe a você também o quê? Ouvir a exortação. Ainda que esse irmão não venha com toda a sabedoria, com toda a coragem e com toda a mansidão, esteja disposto você a ouvir a exortação e a demonstração. Porque muitas vezes nós também fazemos o seguinte, ó, o irmão veio me exortar, mas eu não dei ouvido para ele não. Eu não dei ouvido para ele não, porque ele não veio no nível de mansidão que deveria vir. Sabe, a Bíblia fala para ele vir falar comigo nesses termos, ele não veio falar nesses termos. E aí eu deixo de ouvir a repreensão. Então, amados, como o livro está focando em nós, como que nós devemos agir como Natan,
eu também alerto os irmãos a não deixarem de ouvir um Natan que vem na sua vida somente porque ele não cumpriu com o dever dele. Muitos de nós fazemos isso. Isso também é um pecado. Porque Deus pode mandar até um burro, um jumento, vir alertar a gente, como foi o caso de Balaão, que não haverá desculpa. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos guie nesse sentido. Que seja o nome do Senhor glorificado em nossas vidas, que nós possamos sempre estar dispostos a trazer o irmão pecador de volta. E sempre estar dispostos como pecadores a sermos corrigidos, disciplinados pelo Senhor e estarmos dispostos a sermos trazidos de volta à comunhão. Amém? Amados, desculpa, acho que eu falei bastante. Está aberto agora o momento aqui, a sala, para que a gente possa discutir. Pastorzão William, se quiser comentar alguma coisa, meu querido. Boa noite, meus irmãos. Na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dois comentários para fazer aqui. O primeiro é justamente esse finalzinho que o pastor iniciou falando. Quando nós lemos aqui o capítulo, né? O cirurgião, o bisturi e o cônjuge. Nós nos vemos como quem? Como o cirurgião, né? Nunca como aquele que precisa da cirurgia. Lá na página 114, o título diz assim: os pacientes devem saber que precisam de ajuda. Então, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que nós precisamos estar dispostos a ser exortados. É muito difícil exortar. Nós falamos aqui as qualidades necessárias, né? Sabedoria, coragem, mansidão. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas em risco quando nós vamos exortar outra pessoa. No caso de Natan, foi a própria vida. O pastor chegou a falar que às vezes certas exortações fazem com que algumas pessoas temam pelo próprio relacionamento, ou de perder a confiança e coisas assim nesse sentido. Então, exortar é difícil, mas ser exortado muitas vezes é ainda mais difícil. Porque também tem algo a perder aqui, como a nossa repreensão. Não, mas eu sou irrepreensível. Não, mas eu preciso manter uma certa posição. Não, mais. É sempre uma luta para manter o pecado. E eu conheci algumas pessoas já, que elas são completamente dispostas a exortar. Mas a partir do momento em que elas são exortadas, elas realmente ficam transtornadas. Então, que não seja assim conosco, irmãos, porque é muito triste a pessoa que não recebe repreensão de ninguém. A pessoa que nunca está disposta a ser repreendida. A pessoa que nunca está disposta a ouvir a repreensão. Então, que Deus nos dê graça. Né? Aquele Provérbios fala que o homem que muitas vezes é exortado, mas se endurece, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, que nós possamos ouvir a repreensão. E o segundo ponto está aqui na página 118, logo no comecinho, lá nas primeiras duas linhas, que o irmão Ricardo leu aqui para a gente até, porque pecado não tratado é pecado não restringido. Isso foi uma das coisas mais benéficas para o meu casamento. Um pecado que não é tratado, não é tratado. Ele não é restringido. É como você colocar uma semente debaixo da terra. Você, em vez de tratar o pecado, você pega aquela semente e esconde debaixo da terra, vai brotar mais, vai se tornar uma coisa maior, vai, por assim dizer, daqui a pouco tem uma árvore cheia de frutos maus ali no seu relacionamento, você fala, mas de onde veio? Veio daquela semente que você enterrou, ao invés de você tratar. Então, que nós possamos saber disso. O pecado que não é tratado no nosso casamento, nas nossas amizades, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com a família, especialmente como o caso do livro Entre o Marido e a Mulher, é um pecado que não foi tratado. Ele vai ser como um fermento, o levedão do nosso casamento, vai ser como uma semente que a gente enterra e depois vai começar a produzir frutos maus. Então, que nós estejamos dispostos a tratar do pecado. E muitas vezes, quando esse pecado está em nós, que não seja para nós surpreendente quando uma pessoa vier nos exortar, especialmente quando o nosso cônjuge vier nos exortar. Especialmente porque ele é a pessoa mais próxima de nós e a grande possibilidade, né? A grande, como eu posso dizer assim, Deus ordenou que ele fosse a pessoa que mais nos exortasse, então que nós possamos dar ouvidos à exortação e possamos tratar do pecado. Porque o pecado não tratado é não tratado. Vai produzir muitos frutos amargos, nós possamos tratá-lo segundo o Evangelho. Amém, pastorzão. Obrigado. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Eu vejo que nós estamos numa época, irmãos, uma época de covardia. Não sei se os irmãos já perceberam isso.
as pessoas evitam tratar o pecado. Nelas mesmas e nos outros também. Isso é um problema gigantesco. É um problema gigantesco. Nós estamos numa época de covardia. As pessoas fazem do pecado algo banal. E aí, pensando o quê? Que o tempo vai curar. Mas o tempo não cura nada. O tempo só piora a situação. Só faz com que aquilo lá se agrave. Que aquilo lá fique pior, fermente, cresça. Então, nós estamos numa época, irmãos, que as pessoas evitam tratar do pecado. As pessoas evitam conflito. As pessoas evitam problema. As pessoas evitam todos esses tipos de atrito. Para quê? Justamente para se preservar. Existem vários motivadores que levam a pessoa a fazer isso. Primeiro, um deles pode ser o quê? Amor. Eu não confronto o pecado do meu cônjuge porque eu amo meu cônjuge. Isso não é amor. Isso é uma deturpação do amor. O amor é a confrontação. Confrontação baseada na palavra de Deus, isso é amor. É a mesma coisa que o pai dizer assim, ó, eu nunca bati nos meus filhos porque eu amo meus filhos. Eu nunca disciplinei meus filhos porque eu amo meus filhos. Mentira. Se você nunca disciplinou seus filhos é porque você odeia os seus filhos, não porque você ama os seus filhos. Então, essa é uma situação. Outra coisa, irmãos, é de preservação, autopreservação. A pessoa quer evitar problema, a pessoa quer evitar conflito, a pessoa quer evitar, por preguiça, ela não quer confrontar. Ela não quer gerar uma animosidade, ela não quer depois tratar do problema se ele se tornar maior. Ou seja, autopreservação. Então, que o Senhor nos livre de tudo isso, principalmente, e aí eu dou um alerta agora maior para nós homens. Nós fomos chamados a enfrentar o quê? Problemas. Enfrentar dificuldades, enfrentar os pecados. Então, surgiu um pecado da nossa família, pecado do nosso cônjuge. É nossa responsabilidade. Surgiu um problema entre os nossos filhos. Um pecado dos nossos filhos. Quem vai ter que resolver? Você, homem. É você. Então, estejamos dispostos sempre a enfrentar o problema. Acontece o problema na igreja. Quem tem que estar disposto a enfrentar? Nós, homens. Então, irmãos, tudo isso nós temos que ter muito bem claro em nossa mente, estarmos caminhando para conhecer mais e mais o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, para crescermos em sabedoria, termos coragem de enfrentar os problemas. Quantas e quantas pessoas, eu estou precisando conversar com fulano. E você foi conversar com fulano? Não, não fui. Mas você está precisando conversar com fulano faz mais de ano. Por que você não foi? Não fui ainda. Não deu, não tive ainda a oportunidade. Quem faz a oportunidade somos nós. Se nós queremos resolver o problema porque tem pecado envolvido, somos nós que temos que ir lá e resolver o problema. Na dependência do Senhor, na sujeição do Senhor, em submissão a Ele. Mas nós temos que ir lá resolver o problema. Ou até quando vamos deixar o pecado fermentando? Entende? Então, tudo isso, irmãos, são os chamados que nós temos do Senhor para que possamos resolver o problema, enfrentar o problema. E como Natã, com sabedoria, com coragem e com mansidão, ir até o irmão e tentar trazê-lo de volta ao relacionamento. Amém, queridos? Mais alguém, irmãos? Está aberto. Kane, fica à vontade, irmãozão. Irmãos, graças a Paz, que eu também queria comentar algo que eu achei muito interessante, né? Do que os irmãos já têm dito aqui, o Ricardo, os pastores, mas eu acho que Natã, ele fez um papel muito crucial, né? Que ele assumiu o risco de sacrifício, o risco de se sacrificar pelo bem maior, que era o quê? Não importa se eu vou morrer, mas o que importa é o quê? Que a mensagem seja plantada no coração de Davi, há arrependimento. Não importa se Davi vai ficar bravo comigo, não importa. Eu tenho que ir. Se essa é a mensagem que Deus me deu
para que o objetivo para a glória de Deus seja alcançado, seja a minha morte, nem que Davi me mate, mas que ele ouça a mensagem que o Senhor tem para lhe entregar, eu irei. Por quê? Por amor ao próprio Davi, mas ele, como um ato de sacrifício, sacrifício de amor, foi até Davi. Eu acho isso muito, muito fantástico, que essa é a mensagem que o Senhor tem nos dado, que por mais que ele dá a mensagem a pecadores, para ter misericórdia de pecadores, seria o nosso cônjuge. E muitas das vezes é o vice-versa, é uma via de mão dupla. Muitas das vezes, pela misericórdia de Deus, nós estamos no papel de Davi, sendo apontado, e o Senhor nos dá o quebrantamento, igual o Ricardo disse, Salmo 51. Olha para você ver o benefício que trouxe a Davi. A mensagem exposta com misericórdia, com amor, mas com firmeza, levou a Davi a reconhecer o grande pecado que ele tinha cometido diante de Deus. Isso ficou exposto. Mas até então ele não sabia, ele não enxergava esse pecado. E graças a Deus pela vida de Natan. Mas, como nós também, muitas das vezes nós estamos do lado de Davi, como na situação de Davi, mas por outro lado, o Senhor também tem que nos dar ousadia, igual o pastor disse, né? Misericórdia, graça, para que nós possamos também assumir essa posição sacrificial. Porque nós sabemos que muitas das vezes a repreensão, como dizem Hebreus, a um período curto, ela gera o quê? Muitas das vezes tristeza. Você vai corrigir, vai sair ali um puxar de rosto, vai sair um rancor ali, pode ser até um certo momento, mas a repreensão é assim mesmo. A curto prazo, ela gera tristeza, ela gera aquele desconforto. Mas a promessa do Senhor é que o Espírito Santo vai trabalhando no coração, tanto do nosso cônjuge quanto do nosso. E é o Senhor quem traz o arrependimento. Mas, como também diz em Romanos, como que crerão? E aqui eu posso abranger. Como que se arrependerão se não houver quem pregue? Como que crerão se não falarmos da palavra de Deus, se não repreendermos segundo a ordenança do Senhor? Então, achei esse exemplo sacrificial de Natã para Davi. Em benevolência, em misericórdia ao próprio Davi, né? Eu achei isso muito, muito interessante. Amém, amém, irmãozão. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Muito bom. Mais alguém, irmãos? Mais alguém quer comentar? No chat nós não temos nenhuma novidade. Quer falar alguma coisa? Mais alguém, irmãos? O pessoal está tímido hoje. Ou ninguém quer ser cirurgião, ou já está todo mundo bombando na cirurgia já. Vamos lá, meus irmãos, participem. Aproveitem a oportunidade para a gente interagir. Pastor, eu queria dizer mais uma coisa. Que ninguém. Pode falar, Kenny, fica à vontade. Mas um ponto que muitas das vezes nós somos muito hábeis em palavras, muito dos nossos pés para Irmãozão Kenny. nós Kenny. dizemos Kenny.
mundo para salvar pecadores. Oi, Irmãozão Kane, tá ouvindo? estou ouvindo. Irmãozão, seu áudio tá muito ruim. Está ouvindo agora? Estão ouvindo? Melhorou, hein? Maravilha. Então, deixa eu falar rapidamente antes que a internet caia de novo. Mas é a parte que muitas das vezes quando Jesus fala que ele veio para os doentes, né? Por quê? Porque os sãos não precisam de médico. Eu achei muito peculiar essa parte que quando falou do cirurgião, muitas das vezes nós já passa na nossa cabeça o quê? Eu sou o cirurgião. Ou seja, eu que vou tratar do meu cônjuge, eu tenho essa responsabilidade. Mas muitas vezes, deparando-nos com o evangelho, é nós que precisamos ser tratados pelo cirurgião, que é Cristo, pela palavra de Deus, pelos instrumentos, o evangelho. E eu achei isso esse símbolo, essa figura, né? Esses exemplos práticos que ele coloca, justamente que muitas vezes nós nos deparamos assim, né? Diante do pecado, muitas vezes nós não vemos e achamos que nós que devemos, sempre é nós, né? Sempre é o outro que precisa, sempre é o outro que precisa. E, na verdade, sempre que, quando nós vamos a fundo, enxergando, sondando mais os nossos corações, nós vemos que nós precisamos estar em cirurgia o tempo em todo pelo cirurgião que se chama Jesus Cristo, pela lavagem da sua palavra, pelo muitas vezes doído, recebemos um impacto, mas nós estamos sempre nesse processo de cirurgia, nós estamos sempre sendo curados, né? Outra coisa que eu estava até comentando aqui é que esse negócio do tempo, até os irmãos citaram, a Karine estava falando aqui, que o tempo, igual você falou, não, vou deixar que o tempo tudo. E é só simplesmente você enxergar, né? Por exemplo, uma pessoa picada por uma cobra. Aí você vira e fala assim, não, aqui com o tempo vai ser, o veneno vai estancar. Não, se nós sabemos que tem um pecado e essa ferida está aberta, o que nós fazemos? Cirurgião, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu achei isso também muito, muito interessante. Nada de que o tempo vai curar, nada que nós dermos tempo ao tempo. Esse negócio não existe, né? Simplesmente nos arrependermos dos nossos pecados e corrermos para os pés de Cristo. Amém, querido, amém. É isso mesmo, arrependimento. Sua voz ficou um pouco metálica de vez em quando aí, mas eu fazia entender. Com voz de Robocop. Amém, Kenny. Obrigadão, irmãozão. Amados, mais alguém, irmãos? Se não houver mais ninguém, a gente vai encerrar. Eu queria comentar aqui Vai rapidinho. lá, Flavinho. Bom, vendo finalizar desse livro, e até ao decorrer da leitura, né, eu consegui enxergar muito Efésios 5, no verso 25 ao 26, né, que fala que é o papel do homem, como o Senhor disse, né? E às vezes nós, como homens, tentando corrigir o pecado da esposa, muitas das vezes a gente tenta, inconscientemente, a gente vai pelo a linha do legalismo, né? Tentando apontar com a força o pecado, mas não levar à cruz. E aqui dois versículos muito importantes, que é o 25 e 26, diz: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Esse último verso é muito, muito importante, porque faz com que nós lembremos que não é pela nossa força, nem pela violência, mas sim santificar a nossa esposa pela água da palavra. Muito bom, Flávio. É isso aí. A gente sabe, ó, como o Kenny mesmo disse, essa parte de nós sermos exortados, sermos admoestados não é fácil. Contudo, o que o autor comenta é da nossa responsabilidade de conduzir o nosso cônjuge. Então, como nós, sendo homens, nós temos a obrigação de lavar nossas esposas pela lavagem da água, pela palavra. Essa é a nossa obrigação.
a esposa tem a obrigação de nos ser auxiliadora. Certo? Então, isso é uma responsabilidade que nós temos. Então, o autor, quando ele traz essa questão do cirurgião, né, do bisturi e o cônjuge em pecado, é mostrando o quê? Que o pecado do nosso cônjuge também é responsabilidade nossa. Se minha esposa está em pecado, ela está em pecado, o pecado é dela, ela é responsável pelo pecado dela. Mas eu, como marido, eu sou responsável pelo pecado dela se eu deixá-la na cegueira, ou se eu acompanhá-la nessa cegueira pecaminosa. Mesma coisa com o marido. O marido está pecando, a responsabilidade do marido, mas a esposa, como auxiliadora idônea, ela tem a responsabilidade de exortar o marido. Ela tem que ter a sabedoria, a coragem e a mansidão de exortar o marido. Caso contrário, ela é responsável pelo pecado do marido. Então, isso daí tem que ficar muito claro em nossas mentes, porque às vezes a gente faz o seguinte, das duas uma. Ou você vai que nem um troglodita para cima do seu cônjuge e joga um monte de besteira lá, que já estava acumulado no seu coração lá, que você já queria se vingar de alguma forma. Você traz tudo aquilo lá e joga para cima do seu cônjuge, como se aquilo lá fosse a exortação, a admoestação. Ou você, por outro lado, você lava as mãos e fala, é problema dele, é pecado dele, é o pecado dela, ela se vira. E não é assim, nós somos responsáveis pelos pecados dos nossos cônjuges. Certo? A mulher como auxiliadora e nós como cabeça da nossa esposa, nós como cabeça do nosso lar. Então, irmãos, é esse aspecto que o autor está trazendo que nós devemos entender. Nós somos responsáveis pelos pecados do nosso cônjuge se nós, uma vez cientes do pecado, não fizermos como a atalaia que nós lemos no domingo, né? Em Ezequiel, na pregação da noite que o pastor Leandro fez, a questão da atalaia. Se Deus mandou a atalaia ir lá e alertar o pecador do seu pecado, ele não vai, ele se torna responsável pelo pecado do pecador. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande que nós temos como marido e que as irmãs têm como esposas. Amém? Mais alguém, queridos? A Camila quer falar aqui, mas... Vai lá, irmãzinha Camila. Rapidinho, pastor, irmãos. Eu estava só comentando aqui com o William, né? E ele achou que valia a pena comentar com os irmãos, que a resposta de Davi, né? Graças a Deus, o William me exorta bastante, né? Então, aqui me chamou a atenção a resposta de Davi, no Salmo 51. Quando ele fala, eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Que quando somos exaltados, né, que a gente possa não se esquivar do arrependimento, no sentido de que a gente não se importe do modo como a exortação foi feita, às vezes até se foi um excesso, né, de zelo, se foi algo até num tom a mais do que provavelmente poderia, algo assim, mas que a nossa preocupação seja com as nossas transgressões, né, e de que saber que isso é uma parte da fidelidade do nosso cônjuge, nossa, de fazer essas feridas leais pela palavra de Deus, né? E que é preferível ter um cônjuge que... Aninha, é preferível ter um cônjuge leal, fiel, né? E que nós busquemos ser, que nos fira pela palavra, quando nós pecamos continuamente, que seja frequente no nosso relacionamento, né, nosso casamento, do que um bajulador, né, que vá somente nos alimentando nossos pecados e que nunca nos faça ver essas transgressões que estão continuamente diante de nós, né? Então, louvado seja Deus por esse capítulo e que Deus nos ajude a ser esse cônjuge fiel para os nossos maridos e também receber essa fidelidade deles quando eles nos ferirem pela palavra de Deus como algo que está expressando o amor de Cristo por nós, que o Senhor quer que nós reconheçamos o nosso pecado, que esteja diante de nós para que a gente possa clamar pelo Espírito Santo, clamar por esse espírito voluntário, por esse coração purificado e renovado na presença de Deus, né? Então, me fez ver muito a parte de quem é exortado, que a gente tem esse coração manso também para receber a exortação. E que não seja a transgressão do outro que esteja diante de nós, mas que a nossa transgressão possa estar cada vez mais diante de nossos olhos, né?
Então, foi isso, irmãos. Louvado Amém, seja Deus irmãos, pelas amém. feridas leais, né? Daqueles que Amém. exortam, e é preferível a bajulação daqueles que nos deixam em nossos pecados. Amém, irmão, amém. Glória a Deus por isso. Muito bom. Amém, irmãozinhos. O capítulo seguinte vai falar sobre a graça, que é o poder que Deus nos concede, tanto para nós exercermos misericórdia, longanimidade, compaixão, exercermos perdão, sermos um cirurgião na vida dos nossos cônjuges, né? Como também para nós reconhecermos os nossos pecados, sermos tratados, recebermos misericórdia, recebermos longanimidade, recebermos graça, né? Perdão. Então, esse é o poder do Evangelho que em Cristo nós temos para vivermos uma vida que nos leve ao arrependimento. Esse é o ponto principal, irmãos. A vida do cristão é uma vida de arrependimento. Se não há arrependimento, não há crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos concluir, então. Deus abençoe a todos. Vamos abrir agora para as despedidas. Meninas! Vem, Vera. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Todo mundo aqui, o Pedro já foi Irmãos, dormir. graça e paz. Tenham todos uma boa noite. Tá? Amém! Olha lá o tio André lá. Boa noite, Olha lá irmãos. olha lá o Wesley. irmão. Boa noite, Wesley. Graças a Deus paz. abençoe. Olha, irmãozinho Lucas. Deus abençoe. Pai, Wesley. Deus abençoe, meu irmão. Olha lá, Manu. Olha lá, Manu. Olha lá, Aninha. Olha lá, tia Adão. Cadê o Dinho? Tchau, meus irmãos. Olha lá, Kézia. Essa criançada bonita. Vamos, João. Olha lá, que bonitinha. Oi, Belinha. Tchau, Kézia tá assustada com tanta gente feia. Kézia, uma mocinha. Olha a Kézia. Até Olha lá o mais, irmãos. cirurgião ali, ó, no metrô. Tchau! Olha o cirurgião do metrô. É muita O bagunça. André. Olha lá o André, o cirurgião do metrô. Olha lá o cirurgião ali, ó. O cirurgião do metrô é boa, hein? Tchau, irmãos. Deus abençoe a todos. Menino. Vou trocar o pneu do trem andando. Menino. Vai sair! Cadê a